Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. A palavra viva desta quarta-feira, da primeira semana do Advento, nós acendemos a vela vermelha e vamos já iniciar esse Advento, né? Já iniciamos. E essa liturgia de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 ao 22, nos leva a conhecer mais a fundo um pouco do segmento dos apóstolos, quando Jesus o chama André, Simão, Pedro, que estão ali na beira do mar. Vamos refletir um pouco sobre isso hoje. E, como eu disse, o Evangelho está no capítulo 4 de Mateus, no versículo 18 ao 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Eram, pois, pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e o seu pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, essa primeira semana do Advento, né, já iniciamos na segunda-feira e acendemos a primeira vela, que significa a vela do perdão, né? Vela vermelha. E nós vamos trajar, vamos direcionar o nosso coração até a chegada do menino Jesus, né? Até o nascimento dele no estábulo de Belém. E vamos concluir toda essa preparação com a liturgia do Senhor, todos os dias, como sempre fazemos. E hoje o Senhor nos traz a imagem de Santo André. Santo André, para quem não sabe, foi crucificado em X, né? Foi martirizado. Ele, que era irmão de Pedro, Simão Pedro, que juntos pescavam, e diante de uma realidade, um dia Jesus passou diante do mar e viu os dois, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, pescando. E logo o seu coração se encheu de esperança naqueles dois. E o chamou para seguir. Chamou para segui-lo. Mas hoje o que a liturgia nos diz é justamente sobre isso. André é chamado o primeiro discípulo de Jesus. Ele foi quem apresentou Jesus a Pedro. Logicamente, Jesus chamou naquele mesmo instante, mas quem dá a iniciativa é André. André, ele vai primeiro, ele consegue agir primeiro do que Simão Pedro. Uma atitude maior, né, um segmento logo após o chamado, e apresenta assim o seu irmão Jesus. Então, que nós vamos refletir sobre essa liturgia de hoje, meus irmãos, é sobre o nosso seguimento a Cristo. Sempre que Jesus nos vê à beira do mar, pescando, fazendo o nosso trabalho, e assim quando estamos longe dele, ele logo dá a iniciativa de nos chamar para um segmento, para uma caminhada nova, para uma caminhada a qual ele vai ser o protagonista, aquele que vai à frente, aquele que vai nos guiar, o mestre. Então Jesus vem e chama Simão, chamado Pedro, e André, caminhando ao longo do mar. E então ele diz: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Quando Jesus, ele de certo modo vem nos chamar, nos encontra à beira desse mar que estamos, ele não quer que nós gastemos o nosso tempo em vão, não quer que gastemos o nosso tempo trabalhando para nós mesmos,
mas sim para o reino de Deus. Quando Jesus diz pescadores de homens, ele diz a Simão Pedro e a André: vós sereis os meus discípulos. E sereis os meus discípulos a partir de agora e trabalhareis para o reino de Deus. Simão, Pedro e André nada mais foi chamado para fazer esse trabalho, meu irmão. Para estar junto a Jesus, sempre um papel muito importante. Mas para estar com Jesus e para chamar pessoas para a mesma caminhada, para o reino de Deus. Chamar pessoas para o seguimento de Jesus. Esse é o papel deles dois. Esse é o papel daqueles que Jesus chama à beira do mar. Larga tudo e vem e segue-me. Larga as suas redes, larga o seu barco, os seus peixes. Não importa quando você tem pegado, apanhado, mas vem. É o mesmo trabalho, o nosso mesmo trabalho que devemos fazer. Enquanto Jesus nos chama, enquanto Jesus nos confia e espera de nós essa entrega, como Simão Pedro e André também. E logo depois Jesus chama Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os 4 discípulos. Jesus chama naquele mesmo instante, passando ali logo à beira do mar, eles pescando, consertando as suas redes. Hoje, Jesus nessa liturgia nos chama a atenção e nos exorta para que nós possamos segui-los. Assim como eles, seguir o Cristo. E não importa aquilo que nós temos, aquilo que nós temos de bens, aquilo que nós temos guardado. Não importa, para Jesus não importa. O que importa é largar tudo e seguir a Ele. Ele quer isso de nós, Ele espera isso de nós. Não para um simples seguimento, não para largarmos tudo e seguir de qualquer jeito, não. Jesus quer, com a nossa entrega, com o nosso sim definitivo a Ele, tanto o trabalho, quanto também a esperança que eles tiveram pelo reino, de levar as almas para mais perto de Jesus. E logo eles foram as primeiras almas a serem captadas, a serem ali tomadas por Jesus, pelas palavras de Jesus. Foram as primeiras, o primeiro discípulo, André, a primeira conquista naquele momento, Jesus fez com André. E nenhum deles voltaram atrás, mas se entregaram de prontidão, com disponibilidade, uma entrega profunda da sua vida. E Jesus nos chama a isso, a uma entrega profunda da nossa vida, a uma entrega ao nosso sim, para que nós possamos também, assim como Pedro, assim como André, nos entregar pelo reino de Deus, sermos pescadores de homens. É isso que Jesus nos diz hoje. Sede o primeiro discípulo. Jesus nos chama a sermos os primeiros discípulos, a termos essa confiança como André, a nos depositar e a nos confiar em Jesus. Assim nos entregando a nossa vida, o nosso chamado, o nosso trabalho, a essa caminhada de fé, que não envolve uma vida como André somente, de uma entrega total em deixar tudo, em deixar trabalho, mas sim a entrega do sim, a entrega do coração, o querer fazer por amor a Jesus, o se entregar por amor a Jesus, o fazer pequenas coisas por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus, para a salvação das almas. É isso que Jesus espera de nós, meus irmãos. É isso que Jesus quer de nós. É o que Jesus vem fazer no dia de hoje. Vem nos chamar a sermos seguidores da sua palavra, com fidelidade, com disponibilidade, com amor, a sermos seguidores da sua palavra. E não podemos, irmãos, não podemos deixar com que Jesus passe
à beira desse mar e vai embora, sem nos ganhar. Não podemos. Não podemos deixar Jesus passar à beira desse mar sem nos chamar, sem irmos com Ele. Não podemos. Seria um erro grande nós deixarmos Jesus passar. Seria um erro grande. Então abracemos aquele que passa diante dos nossos olhos, que nos chama, que fala ao nosso ouvido: vem e segue-me. Não deixemos Jesus passar, meus irmãos, mas o abracemos. Vamos segui-lo. É isso que Jesus nos chama nessa quarta-feira de hoje, a sermos também, como André, o primeiro discípulo, como aqueles que estavam à beira do mar, pescando, fazendo o seu trabalho, a também trabalharmos para o reino de Deus, para a salvação das almas, para a nossa salvação, para a nossa entrega. É isso que Jesus quer de nós hoje e nos chama a nos manter um coração aberto, a termos um coração aberto, se ainda não temos, e a nos entregar, assim como eles. Nós vamos para o intervalo e logo voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Palavra Viva e ainda refletindo um pouco sobre o Evangelho de hoje, que está lá em Mateus 4, do versículo 18 ao 22. Nós vemos os primeiros discípulos, como se diz logo o título do texto. E nós vemos que a entrega de Pedro, André, Tiago e João é uma entrega automática, podemos dizer. É uma entrega racional, rápido, onde ali eles sabem aonde estão entregando a sua vida, para quem estão entregando a sua vida. Eles estão confiando na palavra de Jesus. Vem, segue-me. Deixa tudo e segue-me. E ainda no versículo 21, ele passa adiante. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e o pai e o seguiram. Quando Jesus ele vem e ele passa diante dos outros discípulos, Tiago, filho de Zebedeu e João, ele ainda mantém o seu coração a chamar além daqueles que já foram. Jesus não se contenta com aqueles 2, ele vai além. Jesus não se contenta com pouco,
Ele quer todos, Ele não se contenta com a minoria, Ele quer todos. Todos somos chamados à santidade, irmão. Esse é o nosso primeiro chamado, é a nossa primeira vocação. Então Jesus sonha e quer todos com Ele, todos como primeiro discípulo, todos na santidade. E é isso que Ele faz. Mostra a esses 4 discípulos, esses 4 jovens que estavam à beira do mar pescando e consertando as suas redes, mostram a Ele que o chamado à santidade é para todos e principalmente para eles. E é isso que Jesus nos leva a olhar e a meditar e a contemplar isso hoje. Nós vamos rezar em cima dessa liturgia, em cima dessa palavra. E vamos pedir a Jesus que nos faça discípulos. Que faça com que nós entendamos o nosso chamado. Primeiramente a santidade. Nossa primeira vocação. Somos chamados à santidade. Somos chamados a estar com Jesus na glória eterna. Nós temos que colocar isso no nosso coração para que nós possamos seguir todos os dias e a cada dia mais a palavra do Senhor. Aquilo que Ele nos ensina, os seus ensinamentos, tudo aquilo que Ele nos dá a viver. E ainda mais esse tempo, onde temos que colocar no nosso coração a esperança. A esperança de que nós podemos sim chegar a Jesus. Nós podemos sim o encontrá-lo na glória. Nós podemos um dia encontrar Jesus, meus irmãos. E olha que alegria. Olha que alegria termos esse chamado à vocação. Podermos estar com Jesus um dia. Nós vamos pedir a Jesus que encha o nosso coração. Que encha o nosso coração de esperança. De um dia poder chegar até Ele. De assim como os discípulos também pedir a Jesus essa entrega. A entrega da nossa vida. Seja onde for, da maneira que for, da maneira que Jesus te pedir. Mas que seja concreto. Ainda mais no tempo do Advento, onde nós estamos preparando o nosso coração para o recebimento de Jesus. Aqui Jesus passa diante dos discípulos. E quando nós estamos preparando o Advento, nós estamos esperando o nascimento de Cristo dentro de nós. E essa é a esperança que os discípulos tiveram de uma pessoa que eles não conheciam, mas que nasceu, que estava no coração deles. Daquele momento que Jesus passou, o chamou, eles encheram o seu coração de esperança naquele homem, Cristo. E essa é a nossa preparação para o dia de hoje. E você, da maneira que você está, como quiser rezar, fechando os seus olhos, ou ouvindo essa palavra, peça a Jesus para que nesse dia encha o seu coração de esperança, de uma entrega verdadeira a Ele. Do seu coração saber primeiramente que você é chamado à santidade, que você é chamado a estar um dia com Jesus, a estar um dia na glória, a um dia experimentar este amor que os discípulos experimentaram eternamente. Peça a Jesus que vai enchendo o seu coração dessa esperança, desta confiança, desse acreditar que você é chamado à santidade, que Jesus te espera. E ainda mais do que esperar, Ele passa por você hoje e te chama. Larga tudo e me segue. Peça a Jesus que vai abrindo o teu coração, meu irmão. Que vai abrindo o teu coração para uma entrega fiel. Para uma entrega total a esse Jesus que passa e que te chama. E que espera que você abandone tudo por Ele. Que espera que você abandone tudo o que tem, todos os seus bens,
aquilo que você tem guardado no seu coração para segui-lo. Peça a Jesus que vai te dando essa confiança, essa entrega. Te dê também a fidelidade de se entregar a Ele, de viver absolutamente tudo aquilo que Ele nos diz para vivermos. A sua palavra, o seu magistério, tudo aquilo que Ele tem para que nós caminhemos e para que nós o sigamos. Peça a Jesus que venha trazer ao seu coração essa esperança e essa confiança para que você possa, assim como esses discípulos, também seguir Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos hoje, nessa quarta-feira dessa liturgia, onde o Senhor nos chama a sermos os primeiros discípulos, a confiança de nos entregarmos ao Senhor, como Simão, Pedro, como André, como Tiago, como João, do nosso coração estar aberto a essa entrega, a este chamado à vocação, de também nos esperançarmos, Jesus. Assim como eles, quando o Senhor passa e enche o coração deles de esperança, de que o Senhor era o melhor caminho, nós também queremos ter essa esperança, Jesus. Queremos que o Senhor coloque no nosso coração essa confirmação de que o Senhor é o melhor caminho. Sabemos que é, mas o nosso coração ainda tímido, Jesus, não consegue se entregar verdadeiramente da maneira que o Senhor espera de nós. Queremos nos entregar, Jesus. Por isso, manda o Teu Espírito sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa entrega, sobre aquilo que o Senhor mais vê necessidade em nós, mais vê a necessidade de tocar o nosso coração. Por isso, vem com o Teu Espírito, Jesus, e vem tocar aquilo que mais necessita para esse dia de hoje, para que entendamos e para que vivamos inteiramente essa liturgia, essa entrega, esta confiança, esse apaixonar-se pelo Senhor desde o primeiro instante. Nós queremos isso, Jesus. Nós desejamos isso. Nós queremos nos apaixonar pelo Senhor. E desde o primeiro instante que o Senhor passar, não mais nos afastar de vós. Não mais, Jesus, nos perdermos. Queremos assim, Jesus, entregar o nosso coração a você e pedir que o Senhor venha fazer no nosso coração, na nossa vida, na nossa entrega, na nossa confiança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, encerramos o programa Palavra Viva de hoje. E firme no seu coração, firme este propósito de confiar em Jesus, de se entregar e assim saber que o seu chamado, a sua vocação, é o chamado, a vocação da santidade. Até logo, um forte abraço. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar
nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.